Voltei só para dizer que isso não é sobre manga, nem sobre laranja, nem sobre limão, nem sobre maçã. É sobre a sua promessa. É sobre aquilo que Deus tem para realizar na sua vida e na minha vida. Então, a pressa, ela até pode te dar, mas você pode se arrepender. Depois você pode ver que não tinha aquele gosto, de como se você tivesse esperado o tempo certo. Então, acalma o teu coração, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Se você quiser, né, que a vontade dele se cumpra na sua vida, o que tinha sabor, aliás, sabor não, né, que tinha gosto amargo, vai ter o sabor de mel. É, por aí.